ouvir a FUNPREV. Davi, seja bem-vindo, sua equipe. Diogo, podem assumir, fiquem à vontade. Bom, boa tarde a todos. Bira, Fabiano, Coronel Meira, secretários, secretárias, o Everson, que acabou de falar aqui representando a Coab. O Diogo vai conduzir a apresentação do terceiro quadrimestre de 2023 e a gente vai ficar à disposição para qualquer dúvida com relação ao quadrimestre e à própria FUNPREV. Boa tarde, pastor Bira, os vereadores presentes, aos demais que estão acompanhando a audiência, quem está acompanhando também pela TV Câmara. Esse primeiro quadro que nós apresentamos, um comparativo da receita do terceiro quadrimestre de 2022 e do terceiro quadrimestre de 2023. Na primeira parte aí que a gente apresenta, a parte de receitas correntes, nós tivemos uma variação negativa de 1,79%. A receita intra-orçamentária, uma variação positiva de 25,03%. E no total de receitas, 16,19%. Esse segundo quadro são as receitas por fontes. Então, eu vou passar aqui só pela variação, para não ficar citando os números. Depois, no próximo quadro, a gente tem as explicações das variações. Receita de contribuições, uma variação positiva de 8,48%. Receita patrimonial, uma variação negativa de 18,80%. Receita de serviços, variação positiva de 2,42%. Outras receitas correntes, variação negativa de 69,58%. Receita de contribuição intra-orçamentária, uma variação de 11,53%. E amortização de déficit, uma variação de 53,21%. Aí, nesse quadro, a gente acaba passando um pouco sobre cada receita, explicando as variações. A variação de contribuições. Essas contribuições são as contribuições referentes ao que é descontado dos servidores, né, os 14%, que é descontado dos servidores. Então, essa variação ela é referente à arrecadação das contribuições individuais. A variação entre os dois quadrimestres ela se deu por conta do crescimento natural da folha, da remuneração dos servidores, além das contratações que foram feitas também, o que impactou positivamente no aumento dessas receitas. A variação patrimonial, a gente teve uma diminuição em relação ao quadrimestre do ano anterior, porque no quadrimestre do ano de 2022 foram feitas alguns resgates na carteira de investimento por mudança de estratégia na época. Então, acabou a gente registrando um pouco mais de receita em 2022 do que em 2023. Variação de serviços, uma variação pequena de 2,42%, referente à taxa de prestação de serviços de convênios. As outras receitas correntes, né, teve uma variação grande de quase 70%, porque o que aconteceu? No terceiro quadrimestre de 2023, nós tivemos 3 meses em que o repasse do Comprev ficou bloqueado, né, por algumas restrições, e aí o INSS ele fez o repasse da compensação previdenciária toda no mês de janeiro e acabou não entrando no terceiro quadrimestre. Então, a motivação foi essa, né? Foi um bloqueio nos meses de outubro, novembro e dezembro,
e aí o INSS, quando chegou em janeiro de 2024, acabou repassando todo esse valor, e aí acabou dando essa diferença aí, porque acabou não entrando o dinheiro no quadrimestre especificamente. A receita de contribuições interorçamentária, que é a contribuição patronal, teve uma variação de 11,53% também, né? Mesmo motivo do crescimento da receita de contribuições dos servidores, é o aumento da quantidade de servidores que foram contratados, e o crescimento da folha natural também fez com que, é lógico, aumenta a receita de contribuição dos servidores, aumenta também a patronal. E, por último, ali, a amortização do déficit, a gente teve uma variação grande de 53%, porque a Prefeitura e o DAI, e a Câmara fizeram o pagamento daquela primeira parcela da lei que foi aprovada no final de 2022, né, que acabou majorando o aporte para a cobertura do déficit atuarial. Então, a Prefeitura, DAI e Câmara fez o pagamento em dezembro, e, por esse motivo, foi um pagamento de 6 milhões no total, e aí fez com que aumentasse aí a receita relacionada à amortização do déficit no quadrimestre. Nesse quadro, a gente traz as despesas, com pessoal e encargos e custeio, e a receita de capital também. Pessoal e encargos teve uma variação de 9,62%, custeio, uma variação negativa de 3,22%, e despesa de capital, embora aí a porcentagem seja bem expressiva em termos de valores, né, a gente até citou no próximo quadro, pouco expressiva em valores, porque no terceiro quadrimestre de 2022 foi gasto pouco menos de 3.500, e no terceiro quadrimestre de 2023, R$ 668 somente. E a gente esclarece isso nesse quadro, né? A variação da receita, da despesa de pessoal e encargos é referente ao crescimento da quantidade de servidores aposentados e pensionistas, né? Então, o crescimento da folha de crescimento natural da folha de benefícios no terceiro quadrimestre de 2023. A questão do custeio, uma diferença também bem pequena, né, de 26 mil e pouco menos de 26.500 entre os dois quadrimestres, então deu uma variação negativa de 3,22%, e despesa de capital, já falei, a porcentagem ela assusta, mas em termos monetários é uma diferença pequena. Aí a gente faz o resumo da análise da execução, né, confrontamento de receitas e despesas. No terceiro quadrimestre de 2022, a gente teve um déficit financeiro de 34.656.000, e no terceiro quadrimestre de 2023, uma pequena redução nesse déficit financeiro de 33.596.000, uma variação de 3,06%. E aí, para passar um pouco também sobre as aplicações financeiras, né, nós tivemos uma variação de 115,21%, né, acaba representando mais do que o dobro que nós tivemos de rendimento da carteira no terceiro quadrimestre de 2023 em relação ao ano anterior. O retorno em percentual, no terceiro quadrimestre de 2022, a gente teve um rendimento de 1,79%, e no terceiro quadrimestre de 2023, 4,14%. Ao final de 2023, a gente fechou a carteira com 13,31%, contra uma meta atuarial de 9,72%. A meta atuarial no quadrimestre, especificamente, teve uma variação de 0,01%, né, foi 2,90% no terceiro quadrimestre de 22, e 2,91% no terceiro quadrimestre de 2023, e isso daí a gente justifica pelo comportamento do próprio mercado financeiro, né? Teve foi um movimento bem positivo nos meses de novembro e dezembro, principalmente,
questão de aplicações em bolsa, investimento no exterior. Embora a maior parte da nossa carteira hoje ela esteja em renda fixa, uma parcela significativa da carteira esteja aplicado em aplicações conservadoras, a gente acabou sendo beneficiado por esse movimento da bolsa também, e nós fechamos o terceiro quadrimestre com rendimento até acima do esperado, e isso contribuiu com o fechamento do ano e, por sua vez, contribui também com a avaliação, o resultado atuarial, que nós vamos conhecer nas próximas semanas aí, né? Em suma, seria isso, e nós ficamos à disposição para responder os questionamentos que tiverem. Vereador Fabiano, algum apontamento? Coronel Meira? Certamente. Boa tarde, Davi. Boa tarde, o Diogo. Eu falo com o Diogo com o Diego. Eu preciso de alguns números aqui antes de fazer alguns questionamentos. Qual é o número total de servidores hoje aposentados? 4.341. Quanto que eles custam hoje, mês? Nossa folha de dezembro, de janeiro agora, está fechando em 25 milhões. 25. Aqui vai fazer o pagamento amanhã. 25 milhões mês. Quantos servidores estavam aposentados no final de 2022? Eu não vou ter esse dado aqui, Meira, mas a gente tem uma média... O 2023 é 4.341. 441. Né? Eu não tenho. Eu tenho isso estratificado nos outros controles, mas a gente tem uma média de aposentadoria de 250 aposentadorias ano. Ano? Então, eu imagino que a gente chegou em 4.100, alguma coisa assim. Mas eu não tenho esse dado aqui. Então, é 22. Mais ou menos 250 a média aposentadorias mês. Por ano. Aliás, aposentadorias por ano. Isso. Aqui o Diogo ele fez um apontamento no terceiro quadrimestre de 2023, portanto, relativo a 4 meses, né, são 33 milhões no encontro de receitas e despesas de déficit. Qual foi o déficit total? 92. Isso. O prejuízo anual de 2023 foi? 92 milhões. 91,937. Tá. E quanto foi em 2022? Você lembra? Ou não tem também? Foi um pouco menor. Eu não tenho aqui, mas em torno Mas houve um prejuízo também. 90 milhões aproximadamente em 22 e praticamente 92 milhões em 2023. Qual é o saldo disponível do fundo hoje? 435 milhões aproximadamente. Hoje é o saldo. Sim. 435. Quanto que era o saldo em 2022? Aproximadamente 450. Nós não temos esse dado preciso aqui, tá? Não, eu entendi. É que como houve uma... A gente trouxe as informações de 23. É que como vocês conseguiram, aí, de uma certa forma, atingir a meta das aplicações financeiras, não é isso que você falou? Sim, nós fechamos 23 com 13,31 de rendimento. Então, 36% acima da meta atuarial. Então, significa que eu tive... Quanto que foi Não, eu sei, mas qual que era o saldo em 2022? Mais ou menos 450. Mais ou menos. Quanto que vocês conseguiram de rendimento? Final de 2023 fechou em torno de 423 milhões. 435 eu falei o final de janeiro. Final de dezembro foi 423 milhões. Então, 423. E final de dezembro de 2022, 450. Mais ou menos isso, 450, 450. Eu estou fazendo essa conta pelo seguinte, né? Porque eu tenho aqui, em que pese ter as aplicações e tudo mais, em tese,
eu retirei do fundo 27 milhões. Isso, Não é isso? isso. 27 milhões. Se eu dividir 27 milhões por 12, é a diferença de um para o outro. É, só a diferença do fundo. Não, eu estou perguntando do fundo, porque rentabilidade ela vai acontecer de qualquer jeito. Vocês têm lá uma meta a atingir, não é isso? Eu estou perguntando porque é o seguinte, se eu tenho 27 milhões de variação, né, ou seja, eu tinha 450, fechei com 423, então, em tese, eu perdi 27 milhões desse fundo. Se eu pegar 27 milhões e dividir por 12, eu vou ter aí um prejuízo, né, do fundo de 2 milhões de reais com as aposentadorias. Concorda? Hã? Então, para eu corrigir esse déficit que hoje você alega, que eu não consigo entender o seguinte, ó, eu tive um prejuízo de 92 milhões. Eu não consigo, eu não sei, olha, eu entendo um pouquinho de matemática, mas vocês que são especialistas em matemática, vocês têm que me explicar, porque eu não consegui entender como é que chega no número desse. Se eu tenho 92 milhões de prejuízo, ou seja, no encontro de receita com despesa, mas do fundo eu tirei 27, de onde você tirou o restante para pagar os 92? É isso que eu não consigo entender. Os 92 milhões é sem os rendimentos. É sem os rendimentos. Os rendimentos, eles não entram para efeito de receita. Eles não entram na conta da receita. E quanto que teve de rendimento? De rendimento, nós tivemos 55,9 milhões Então, tá de bom. rendimentos. Então, tá bom. A conta que nós fazemos, quando a gente apresenta que nós fechamos 2023 com um desembolso na carteira de perto de 92 milhões, é porque nós somamos todas as retiradas de janeiro até dezembro para cumprir os 13 salários que são pagos. Só que aí você não contabiliza os rendimentos. Não. Não contabilizamos os rendimentos e esses 92 milhões, como eles estariam aplicados, só que a retirada é mensal, a gente não tem como calcular, porque o prejuízo é maior que os 92 milhões. Porque se eu estou tirando o dinheiro da carteira, ele está deixando de vencer, ele tá deixando de render. Certo. Então, a gente estima que nós retiramos do nosso colchão previdenciário perto dos 100 milhões. Porque você retirou 92 milhões de números básicos, sem computar o que eles poderiam ter rendido durante os 12 meses. É isso. Não sei se eu respondi. Não, eu já consegui entender. Eu acho que quem está assistindo não está entendendo nada, mas tudo bem. O que eu quero... É verdade, eu entendi. Eu entendi o raciocínio aqui agora. O que eu quero perguntar agora é o seguinte. A prefeita, ela mandou um projeto de lei aqui, aumentando a cota patronal. Certo? Sim, nós já estamos sobre o efeito das novas alíquotas agora em 2024, mas nós vamos ter que fechar o mês de fevereiro para poder saber quanto que isso impactou nas receitas. Então, a cota patronal, a alteração do valor do percentual é a partir de janeiro? Como teve a questão da noventena, quando aprovou-se a lei o ano passado, os 90 dias que são de prazo para cumprir a questão da noventena, nós temos ela válida a partir do dia 7 de fevereiro. Então, nós vamos ter, no mês de fevereiro, vamos dizer assim, 7 dias com alíquota 28 e 22, o restante do mês 36 e 28, e aí, a partir de março, as alíquotas vão estar todas fechadas, as patronais, em 28% e 36% para quem é ligado ao magistério. Como vocês são muito inteligentes, eu quero saber o seguinte, com essas novas alíquotas já em vigor agora, e você já deve ter uma projeção, né? Qual vai ser a projeção que vocês fazem já? É de superávit ou continua deficitário? Não, continua deficitário. A gente imagina que, a hora que nós tivermos essa receita e despesa estabelecida, estabilizada, a partir do mês de março, o déficit ele deve cair dos 7,5 para perto de 5 mês. Então, hoje dos 25 milhões mês, você tem, na verdade, de arrecadação, você tem 18. E você tem um déficit... A gente imagina que vai chegar a uma arrecadação... Hoje você tem um déficit mensal de 7 milhões mês. Média de 7,5.
7,5. E qual que é a estimativa de vocês com essa nova alíquota? 5,5 de média. A gente imagina que vai reduzir o nosso déficit mensal em 2 milhões. Ou seja, não vai resolver o problema Não. ainda. E qual que são as ações futuras aí para... Olha, Meira, nós temos agora... Qual momento a Fundação vive agora? Ela está aguardando o cálculo atuarial, database 31/12/23. Mas não está pronto já? Não, esse cálculo ainda não. Ele ainda está sendo feito pelo atuário. Não entregaram ainda? Ainda não. Nós não sabemos ainda qual que é o cálculo atuarial de 2023. E, a partir desse cálculo, junto com o cálculo, vem algumas hipóteses que o próprio atuário passa para o município. Porém, nós conhecemos todas as hipóteses. Vai depender da decisão da prefeita na condução dessas hipóteses. Então, mas qual é a sugestão de vocês? Eu quero entender o seguinte, eu acho que, em relação à cota patronal, que é compromisso da prefeitura, o Bira está interessado porque ele é servidor, acho que ele está de olho... Com certeza. Se porventura... veja só, hoje a patronal passou para 28%. 28 e 34. E 34% para quem Aposenta, é magistério, isso. que é o magistério que é por causa criou-se a alíquota complementar de 6%. Certo, em razão da aposentadoria de 25 anos. Então, eu queria saber o seguinte, olha, em termos de cota patronal, eu acho que a prefeitura já deu o máximo, ou ainda a prefeitura pode aumentar essa cota patronal? Isso depende da prefeita? Sim, depende da disponibilidade financeira da Secretaria de Finanças e da prefeita. Nós temos a cidade de São Paulo, por exemplo, eles estão com 2 previdências e eles têm uma patronal lá de 56%. 56? 56%. A SPPrev, qual que é o patronal da SPPrev, você sabe? Não tenho esse dado, não tem esse dado preciso. Mas a questão toda envolve a disponibilidade financeira do município, quanto que o município tem de poder de custear esse tipo de despesa. Eu estou perguntando, sabe isso, Davi, até uma coisa importante, interessante para os servidores, tem muita gente que acha que eu sou contra servidor aqui, lembrando que eu sou servidor também, embora do Estado, mas tem um filho meu que é servidor público municipal. Então, se eu tenho interesse aqui em preservar e dar uma sobrevida para a FUNPREV, eu tenho interesse total, por interesse próprio, por interesse até familiar. Então, esse negócio, esse papo furado que falam que eu não defendo o servidor, são determinadas pessoas que parece que propagam isso de forma proposital, né, dizendo que eu não defendo o servidor. Ao contrário, eu procuro fazer com que a prefeitura tenha as contas em dia e que a FUNPREV seja um regime próprio saudável. Acabou. A gente tem que pensar assim, entendeu? E, para isso, é preciso conversar. Não é simplesmente pensar no direito próprio e esquecer do direito coletivo, né? Previdência é uma coisa que envolve o coletivo, não o individual. Se eu pensar no individual, eu vou lá e brigo só por mim, né? Eu também, você está contente com determinadas questões da SPPrev em relação ao teu salário? Eu não estou, mas tem determinadas decisões que eu falo assim, bom, isso aqui vai contemplar o coletivo, eu tenho que ter a maturidade de entender e falar, bom, isso aqui é importante. O que eu estou perguntando para você é o seguinte, é isso que eu queria saber, sobre limite percentual de cota patronal. Pelo menos, eu estou falando aqui para você uma coisa que eu estou confessando para você uma coisa que eu desconhecia. Se havia algum limite de cota patronal, mas pelo que você está me falando, a própria Prefeitura de São Paulo tem uma cota patronal de 50%. Eu entendo que é um equívoco da Prefeitura, né, do Poder Executivo, não estou falando da prefeita Sueli, não estou falando de ninguém, do Poder Executivo, em não pensar em aumentar ainda mais a contribuição patronal, porque a FUNPREV, a responsabilidade maior é da própria Prefeitura. Se um dia os salários lá, a FUNPREV, não tiver mais nem fundo para tirar recursos para poder pagar os servidores inativos, quem é que vai pagar a folha do inativo vai ser a Prefeitura. E vai ter que tirar recurso do próprio orçamento. Não tem de onde tirar. Não tem como buscar isso no INSS, não tem como buscar isso. Não tem por onde correr. A partir do momento que decidiu-se em ter um regime próprio de previdência, não sei se isso foi uma vantagem ou se foi uma armadilha,
que plantaram para o futuro, mas é como esse país aqui é uma inconstante, então, hoje a gente não tem como voltar atrás, como o próprio atuário diz aqui. Falou, não adianta querer, o Berriel, o vereador Berriel, eu tenho uma estima por ele, mas ele se equivoca em falar assim, vamos passar tudo para o INSS. Não é bem assim, não tem como voltar atrás. O que está, está. O que nós temos que fazer hoje é corrigir e equilibrar, para poder honrar o compromisso. Por outro lado, também tem o problema da contribuição previdenciária de 70% dos inativos que não pagam nada. Né? Só tem 30% que contribui porque ganham acima de R$ 7.500. Mas, por outro lado, também eu tenho lá o aposentado, que hoje aposenta com... Ele ganha aqui na ativa pouco mais que um salário mínimo, R$2.000, mas ganha R$ 1.100 de vale-compra, e quando ele vai aposentar, ele tem, na verdade, uma redução de salário de quase 30%. E ele não vai embora, então ele fica aí, de uma certa forma, porque ele fala, poxa, eu preciso comer, e se eu passar para a inatividade, eu vou perder os R$ 1.100, ou agora R$ 1.200. Então, são todas as questões que eu entendo que o Executivo tem que ter maturidade para poder sentar e dialogar com a FUNPREV. Pelo que você está me falando, eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu entendo que deve-se majorar ainda mais o valor da cota patronal, mas não pode também esquecer que o aposentado ele tem também que ter a sua contribuição, nem que seja de forma gradual, como foi proposto aqui. Mas também a Prefeitura tem que pegar e ter uma atenção para esse aposentado, que ganha pouco, para que ele tenha pelo menos uma compensação do vale-compra. E eu até recebi uma sugestão de um servidor, que é a bonificação que o aposentado lá em Campinas recebe, para quem ganha até 5 mil, vale nutrição. O vale nutrição, que é possível. De vez de ser vale compra, você põe vale nutrição. O efeito é o mesmo, não é verdade? Isso, de uma certa forma, também daria uma sobrevida para a FUNPREV. Então, eu queria saber de você o seguinte, hoje, qual o percentual necessário para você ter equilíbrio na conta de cota patronal? Se você fosse hoje o prefeito com o dinheiro em caixa... Senta na cadeira do prefeito agora. Você é o prefeito agora, vamos ver. Nós não fizemos esse tipo de cenário. Na verdade, o que eu tenho dito é que não tem uma receita de bolo para trazer o equilíbrio que a Fundação precisa. Existem várias hipóteses que têm que ser tratadas, elas têm que ser colocadas na mesa, discutidas, sem vaidades, né? Sem cada um ficar puxando a brasa para a sua sardinha, vamos dizer assim, e despojado de tudo e tentando olhar o coletivo, o que é melhor para a Fundação. Então, eu, enquanto presidente da FUNPREV, obviamente, internamente, a gente debate sobre várias situações e tem vários caminhos. Porém, a FUNPREV ela não tem o poder discricionário da decisão. Ela pode colaborar em sentar na mesa para discutir qualquer tema previdenciário. Eu, inclusive, tenho clamado por isso. Né? Acho que a FUNPREV tem que participar de muitas discussões que acontecem, inclusive nesta Casa de Leis, quando envolve qualquer tipo de benefício para o servidor público da ativa. Então, não há receita de bolo. Tem várias alternativas. Tem a questão da patronal, tem alíquotas, tem municípios, por exemplo, que, das pesquisas que a gente faz parte da nossa obrigação, tem municípios que, por exemplo, parte da patronal não cessa quando ele se aposenta. Então, tem vários mecanismos para serem explorados. Agora, precisa colocá-los todos na mesa e prefeita participando, secretário de Economia e Finanças, para ver qual o formato. Né? A realidade hoje é que pese a Prefeitura de Bauru não deve um tostão para a Prefeitura, para a FUNPREV, as leis de equacionamento estão todas em vigor e a Prefeitura honra os seus compromissos mensalmente com a Fundação, nós temos um desequilíbrio financeiro e atuarial. O atuarial nós vamos conhecê-lo agora, nas próximas semanas, quando o atuário conclui o trabalho do impacto atuarial, mas trabalhamos ainda com a premissa de fechamento de receita e despesa, faltando 7 a 7 milhões mensais, que vai ser diminuído com a nova patronal que vai começar a entrar. Né? Porém, nós temos agora o dissídio já da categoria de março, ou seja, temos mais reposição de inflação. Isso tudo vai acabar impactando também, só que aí no impacto atuarial de dezembro de 24. Então, a nossa situação continua sendo muito crítica ainda, muito crítica.
Você me falou uma coisa que eu não sabia, não é que eu não sabia, nunca tinha me atentado a essa questão. O servidor, então, quando ele passa para a inatividade, o executivo deixa de fazer a contribuição patronal em relação a ele. Não é isso? E você disse que tem município Na verdade, em que o Poder Executivo mantém a cota patronal em relação ao aposentado, é isso? veja bem, são 2.200 RPPS passando por dificuldades financeiras no Brasil. Alguns em situação melhor, outros pior, né? Quando nós nos debruçamos sobre o impacto atuarial, é óbvio que a gente acaba fazendo um benchmark, buscando o que estão fazendo com essa problemática em outros RPPS, né? Então, a gente encontra N situações. Eu estou dizendo de algumas que a gente se deparou. Tem municípios, por exemplo, que, quando o servidor aposenta, a patronal ela não é estancada como é em Bauru, por exemplo. Ou seja, é permitido se manter uma patronal para o aposentado de 2, 3, 4, 5. Ou seja, você precisa calibrar cada percentual desse para buscar o equilíbrio, né? Eu acredito que o equilíbrio só vem calibrando medidas. Não tem uma medida única. Olha, tenho que mexer com o aposentado, tenho que mexer com o... Não é isso, né? Existem vários mecanismos que precisam ser calibrados de acordo com aquele cenário, para poder, junto, encontrar um equilíbrio financeiro. Então, tem várias alternativas. Eu consigo passar N hipóteses que existem em outros municípios, em outros RPPS. Aí vai do quê? Da questão de sentar, identificar e decidir. O mais importante é isso, é decidir o que fazer. Só mais uma pergunta. Qual o RPPS no Brasil que funciona bem? Nós temos, por exemplo, o nosso benchmark hoje, qual que é o RPPS que Bauru olha? É o RPPS de Jundiaí. Jundiaí. Ele tem sido o nosso referencial para a modernização da prova de vida, tem sido o nosso referencial para a modernização do Comprev, ou seja... Lá é superavitário. Lá é superavitário, porém, ele, desde a sua... O que ele tem de diferente daqui? Bom, ele teve uma carência de 10 anos, só capitalizando, antes de instituir o regime. Ele tem lá... Isso eu não tenho como voltar atrás, eu tenho que pensar daqui para frente. Mas você perguntou das diferenças. Sim. São muitas diferenças. A origem do RPPS é uma delas, né? RPPS que tiveram origem, como nós aqui, em Bauru, estão sofrendo. Municípios que teve um planejamento melhor há 20 anos atrás, na constituição do seu RPPS, vive uma situação diferente hoje. Jundiaí, por exemplo, é superavitário em quase 3 bi, vamos dizer assim, o caixa previdenciário deles. Então, eles têm um expertise lá muito fantástico. Inclusive, né, a gente tem feito algumas visitas técnicas, algumas reuniões virtuais, porque a gente tem que aprender muito com eles lá. Quem tiver oportunidade na Câmara de conhecer o RPPS de Jundiaí, é maravilhoso, não dá vontade de voltar para cá. Entendi. Obrigado, vereador Bira. Eu acho importante você falar sobre isso, porque desde sempre a gente discute, desde sempre que eu estou na legislatura, óbvio. E a gente é resultado também de muitas decisões equivocadas de gestores do passado. Isso a gente não pode esquecer. É óbvio, eu também teria essa mesma visão de capitalizar primeiro para depois poder ter saúde financeira, certo? Então, o que eu discuto não é olhando para o meu umbigo, porque eu vivo uma realidade diferente da maioria dos servidores. A gente tem consciência disso. Pode falar, pode falar. Se me permite, Bira, concluindo tudo isso, né, que a gente está conversando, a gente não deve ficar olhando no retrovisor para trás. Quando perguntam para mim quem que é culpado dessa situação, não dá para indicar um responsável. Todos, né? Chegamos até aqui, né? São 2 décadas de decisões. Imagino que o gestor tomou a decisão que tinha, talvez a melhor decisão que ele imaginava para aquele momento, só que o tempo demonstrou que aquela decisão não foi a melhor, né? Porém, a gente tem que parar de olhar para trás e olhar para frente. Olhar para frente, o que é? É encarar o problema que a gente tem hoje e buscar alternativas, né? Eu acredito, eu tenho convicção, senão eu nem estaria na Fundação hoje.
É que eu acredito e tenho convicção de que vai ser encontrado alternativas em que a gente possa equacionar a questão financeira da FUNPREV. E a FUNPREV está sempre à disposição para qualquer tipo de discussão. Se essa casa quiser montar uma comissão, um grupo de trabalho, vamos discutir previdência, vamos trazer as hipóteses para cá, topamos, estamos dentro do barco. Estamos sempre à disposição. Tá bom. Eu concordo. Acho interessante discutir. Buscar formatos, né, que hoje estão funcionando, acho legal. É uma boa maneira de se tomar algumas decisões. Eu cito sempre a Bíblia porque preciso citar. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Então, se você pegar vários conselheiros capazes, né, você pode tomar decisão num conselheiro estúpido, reacionário, egoísta, né? Você pode pegar, vou seguir ou não. E pode pegar também conselho de gente que está equilibrada. Você falou de Jundiaí. Acho que deve ter outro que tenha pelo menos o nosso perfil, já que Jundiaí não tem. Na verdade, quando eu falo de Jundiaí, ele é um benchmark, é algo a copiar. Porém, existem várias cidades que construíram soluções frente a essa problemática e elas, vamos dizer assim, estão buscando também o seu caminho financeiro, né? O que eu defendo é que a gente tem que fazer isso também. A gente tem que, porque a FUNPREV ela é muito simples, ela funciona através de receita e despesa. Sim. Então, nós temos a receita que vem dos ativos, parte dos aposentados e pensionistas contribuem, e Comprev, mais nada, não existe outra receita. Sim. E temos os aportes que a prefeitura faz pelas leis de equacionamento. Então, não tem dinheiro novo em lugar nenhum. Sim, sim. Nós temos que trabalhar com essas hipóteses e com a legislação, qual a segurança jurídica para cada tipo de decisão. Beleza, Fabiano. Presidente Bira, vereador Meira, funcionários, Davi, presidente. Bem sucinto, mas no sentido de primeiro, parabenizar a explanação do Davi, né? Porque eu acredito que é um tema, igual o Coronel Meira falou, também gosto, entendo um pouco de matemática, mas são muitos números, né? E é importante a sua didática, viu, Davi? Facilita muito na compreensão de nós que estamos aqui e de quem está assistindo também. Entendo, como você mesmo disse, da FUNPREV ter a necessidade de participar das discussões que envolva as questões salariais dos servidores, né? Porque primeiro que ela vai evitar uma série de discussões anteriores, né? Para depois chamar para discutir qual o impacto que vai dar lá na frente, o que vai acontecer. Então, entendo também, da mesma maneira, corroborando com a sua fala, a importância da participação da FUNPREV nessas discussões. O que eu iria comentar foi o que você acabou falando ao final, né? Dos outros municípios, porque nem se falou que tem como exemplo Jundiaí. E aí, já desde a origem é diferente, né? Já com a capitalização, tudo. Seria importante, Davi, e acredito que vocês tenham feito isso, e acredito que deva, né, até otimizar e trazer essas informações para dentro dessa casa, dos movimentos que estão fazendo, até para que, se algum vereador pertencente à comissão ou não, ou aquele que se interessar, de acompanhar uma reunião dessa virtual, de participar de uma reunião em loco, com gestores de outros regimes previdenciários, para poder trazer para essa casa, para ir já dirimir as dúvidas, né? E quando subir na tribuna, a gente falar com propriedade daquilo que realmente está acontecendo no nosso fundo, né, da Previdência, porque é o que interessa para a gente, enquanto morador e enquanto dependente, né, do serviço, do salário, né, vamos assim dizer, porque minha esposa também, assim como o filho do Coronel Meira, é servidora pública, você conhece também. Então, a gente defende a vida da FUNPREV, né? A gente quer que a FUNPREV realmente
tenha sucesso. Então, é mais nesse sentido, desejar a vocês aí muita força e que continue aí com esse trabalho, que pelo menos nesse período que eu estou aqui, então, tenho percebido, está muito profícuo. Obrigado. E também nós, enquanto FUNPREV, agradecemos a Câmara e os vereadores, porque eu não sei se vocês têm essa percepção, mas o tema previdenciário, ele saiu do armário, vamos dizer assim, e todo mundo está conhecendo um pouco mais de previdência, está conseguindo não ter só aquela análise mais rasa, mas eu acho que parte da nossa missão, que é socializar a questão previdenciária, acho que a gente está tendo êxito. Eu vejo muita gente falando de previdência. Então, isso não nos deixa numa situação ruim, muito pelo contrário. Faz parte de um objetivo que nós tínhamos lá atrás, de tornar o tema previdenciário discutido, debatido, ampliado, porque pertence a todos nós, não tem como fugir. De qualquer maneira, ele vai impactar na nossa vida, seja enquanto servidor, seja enquanto munícipe, seja enquanto vereador, ou seja, a questão previdenciária do município, hoje nós somos praticamente... ativos são 8.008 e 4.350 aposentados. Então, o número de aposentados já é mais do que a metade dos ativos, ou seja, é um número, e a população está envelhecendo. Então, esse número de aposentados tende a crescer. Então, temos que encontrar um formato em que se conceda o benefício de aposentadoria e pensão, mas que tenha equilíbrio financeiro para isso, que a pessoa possa aposentar e ter a segurança que ela vai receber aquele salário, fruto do trabalho da vida até o final da vida dela, sem esse risco de, puxa, não vai funcionar, vai parar, o que vai acontecer? Então, e digo mais, Davi, que a FUNPREV ela não seja vista como um empecilho, né, para aumento do salário do servidor, né? Vai explodir a FUNPREV, não, para que ela tenha capacidade, né, de poder suportar esses impactos com tranquilidade e dar tranquilidade não só aos que estão na ativa, mas àqueles que estão entrando no serviço público, né? Sim, por isso é que eu defendo que a FUNPREV tem que participar de todas essas discussões. Ela não é o patinho feio da história. Na verdade, ela é um ingrediente do cenário todo e ela tem que ser ouvida, tem que ser analisada. Muitas soluções podem vir da própria fundação, que tem o expertise previdenciário de anos. Então, acho que é por aí. Então, deixo como sugestão, né, próxima reunião que for feita, no intuito de buscar uma alternativa, buscar uma ideia, manda um ofício para essa casa. O vereador que tiver a curiosidade, tiver a vontade de ir lá participar para ver, eu acho que fica bem bacana e fica bastante, será bastante proveitoso. Perfeito. Vamos ajustar isso, sim. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado, Diogo. Vou chamar a saga agora, Jorge.